Sabe aqueles dias em que você acorda com a sensação de estar preso dentro de si mesmo? Em que tudo parece estar no lugar certo, mas por dentro algo está fora do eixo. Era uma manhã exatamente assim. Eu tinha dormido em um dos meus apartamentos de luxo, lençóis de algodão egípcio, aroma amadeirado no ar-condicionado, mas faltava algo. Não era trabalho, nem dinheiro, nem sucesso. Era como se a alma estivesse em silêncio demais. Deixei o celular no modo avião, dispensei o motorista e decidi caminhar. Sozinho. De terno, mas sem destino. O asfalto ainda estava molhado da chuva fina da madrugada e a cidade exalava aquele cheiro típico de terra e fumaça. Carros buzinavam, gente apressada passava ao meu lado como se eu fosse invisível. E eu gostava disso. Era nesses momentos que eu conseguia me lembrar que era humano, que eu existia fora das manchetes e das reuniões de negócios. Foi quando dobrei a esquina da Avenida Santo Elias que a vi, sentada no chão, entre duas caixas de papelão e um monte de sacolas rasgadas. Tinha o olhar baixo, a pele suja e os cabelos embaraçados. Usava um moletom velho, 3 números maiores que ela, e no colo, um ursinho de pelúcia com um dos olhos faltando. Um brinquedo gasto, quase cinza, mas protegido com tanto carinho que parecia um tesouro. Mais tarde eu descobriria que ele se chamava Zeca. Ela não pedia nada. Não estendia a mão nem abordava ninguém. Apenas segurava entre os joelhos um pedaço de papelão com letras trêmulas e azuis. Só quero comer hoje. Nada mais. Não tinha pix, nem frases apelativas. Só isso. Um pedido cru, honesto, desesperadamente simples. Eu parei. Fiquei ali olhando. Não sei quanto tempo passou. As pessoas desviavam de mim como se eu fosse maluco. Talvez eu fosse mesmo. Mas havia algo naquela cena que me travou. Era como se ela tivesse sido arrancada de outro mundo e colocada ali por engano. E por algum motivo, meu coração não conseguiu ignorar. Me aproximei devagar, tentando não assustá-la. Ela levantou o rosto com um susto e nossos olhos se encontraram. E foi aí que tudo mudou. Aqueles olhos castanhos, profundos, com olheiras marcadas e um brilho que lutava para não se apagar. Olhos que pareciam ter visto mais do que deveriam. Ela apertou o ursinho com mais força e olhou desconfiada, como se eu fosse mais um dos que iam fingir que ela não existia. Quer almoçar comigo? Eu disse, do nada. A frase escapou sem que eu pensasse. Ela hesitou. Franziu a testa, desconfiada. Por quê? Foi o que respondeu. Porque ninguém devia passar fome, eu falei. Ela olhou para o chão, depois para o papelão, e então para mim. Não sorriu. Apenas assentiu com a cabeça, como quem não acredita, mas aceita. Levantei o braço e chamei um táxi. Ela entrou desconfortável, olhando ao redor, tentando esconder o cheiro das roupas sujas. Durante o trajeto, segurava o Zeca no colo como um escudo. O motorista nos olhava pelo retrovisor com desconfiança. Eu o encarei de volta até ele desviar os olhos. Chegamos a um restaurante de bairro não muito chique, mas limpo e acolhedor. Quando entramos, senti a tensão dela. Os olhares começaram. Uma senhora mudou de mesa. Um casal cochichou. O garçom olhou da cabeça aos pés e perguntou: "Mesa para 2?" Com um ar de dúvida. Eu respondi firme: "Sim, e trate-a com respeito." Sentamos. Ela se encolheu na cadeira e evitava me encarar. Usava as mãos para cobrir a boca toda vez que falava. Pedi o prato do dia e ela apenas um suco. "Pode pedir o que quiser", insisti. Ela respondeu: "Só quero não incomodar." Durante o almoço, eu tentei puxar conversa. Perguntei o nome do ursinho. Ela hesitou, mas respondeu: "Zeca. Ele nunca me deixou." E aí ela sorriu. Um sorriso torto, escondido atrás das mãos, mas que me desmontou por dentro. Eu não sabia quem ela era, nem de onde vinha, mas sabia que aquele era o sorriso mais verdadeiro que eu tinha visto em muito tempo. Quando terminamos de comer, eu paguei a conta e perguntei: "Posso te ver de novo amanhã?" Ela levantou o rosto, surpresa. Seus olhos se encheram de dúvida, mas havia uma centelha ali, uma fagulha. Ela não disse sim, nem não. Apenas olhou para mim por um segundo eterno, e eu soube naquele olhar que aquele foi o começo de tudo.
Eu voltei no dia seguinte. O céu estava cinzento, a cidade abafada e a correria da vida lá fora seguia igual. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Eu queria vê-la de novo. Não era só curiosidade. Era aquela sensação de que você acabou de conhecer alguém importante, mesmo sem saber por quê. Ela estava no mesmo lugar, sentada no chão, com o Zeca no colo, abraçada às pernas. Quando me viu, arregalou os olhos, como se não acreditasse que eu realmente tinha voltado. E por um instante, eu vi ali uma mistura de alívio, medo e esperança. Me aproximei com calma. Eu prometi que viria, e eu sou homem de palavra. Ela sorriu, um sorriso escondido, mas dessa vez sem se esconder tanto. Se levantou com o mesmo jeito envergonhado de antes, ajeitando os cabelos com as mãos. Me perguntou se era para almoçar de novo. Eu disse que tinha um lugar mais tranquilo em mente, um café pequeno de esquina, onde eu costumava ir quando queria fugir do mundo. Lá dentro a atmosfera era acolhedora. Cheiro de pão fresco, sons leves de jazz ao fundo e um calor suave vindo da cozinha. Ela hesitou antes de entrar, mas dessa vez eu toquei de leve o ombro dela. Aqui ninguém vai te julgar. Ela respirou fundo e entrou. Sentamos perto da janela. Mariana olhava tudo com os olhos de quem não conhecia aquele mundo. Cada detalhe chamava sua atenção. A decoração com livros antigos, a moça que fazia o cappuccino cantarolando, o aroma de baunilha no ar. Esse lugar parece de filme, ela disse, sorrindo com os olhos. Foi ali que nossa conversa começou de verdade. Ela me contou que nasceu no interior de Minas. A mãe morreu quando ela tinha 11 anos e o pai desapareceu pouco depois. Aos 16, foi expulsa de casa pelo padrasto, que dizia que ela era um peso morto. Tentou morar com uma tia, mas não deu certo. Foi caindo até parar na rua. O que me salvou foi o Zeca, ela disse, segurando o ursinho com carinho. Ele foi doado num abrigo. Eu nunca mais larguei. Quando a fome bate, eu converso com ele. E quando o frio vem, ele me lembra que eu ainda sou alguém. Aquilo me rasgou por dentro. Como é que alguém consegue sobreviver tanto tempo assim, sendo invisível para o mundo? Mas teve um momento que partiu meu coração. Eu tinha feito uma piada boba e ela riu de verdade. Foi rápido, instintivo. E aí, no segundo seguinte, cobriu a boca com as duas mãos e abaixou a cabeça envergonhada. Desculpa, é que eu tenho vergonha dos meus dentes, disse baixinho. Eu não cuido deles há anos. Alguns caíram. Outros estão podres. Por isso eu falo assim, escondendo. Ela olhou para mim com os olhos marejados. É por isso que ninguém me olha duas vezes. É por isso que ninguém me ama. Eu não consegui falar por um momento. Só fiquei ali olhando para aquela mulher linda, inteligente, doce e destruída por dentro. Me doeu de um jeito que eu não sabia que podia doer. Peguei a mão dela, que tremia sobre a mesa, e disse o mais sincero que consegui. Você tem noção da força que é continuar viva com tudo isso? Você não precisa ter vergonha de mim, Mariana. Eu te vejo, de verdade. E se você deixar, eu posso mudar essa parte da sua história. Ela não respondeu. Apenas chorou. Em silêncio, com os olhos fechados e a cabeça baixa, como quem está se permitindo sentir depois de muito tempo congelada. E eu sabia que, a partir dali, a gente tinha cruzado uma linha. No dia seguinte, eu liguei para a melhor clínica odontológica da cidade. Eu nem sabia exatamente o que ela precisaria, mas sabia que queria dar a ela, pela primeira vez em anos, a liberdade de sorrir sem medo. Quando avisei a Mariana que íamos fazer uma consulta, ela ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse processando algo impossível. Você não entende, Matheus. Eu nunca entrei numa clínica dessas. Eu tenho medo de dentista. Eu tenho vergonha. Ela disse com a voz embargada. E eu tô aqui para segurar sua mão, respondi. Ela demorou a aceitar, mas veio. Chegamos ao prédio envidraçado no fim da tarde. O sol batia nas janelas, refletindo a cidade como um espelho gigante. Mariana hesitou na porta automática, segurando o Zeca contra o peito, como se pedisse proteção.
Ela usava uma blusa que Dona Rosa havia costurado e uma calça que eu comprei numa loja de departamento. Nada combinava, mas, para mim, ela nunca esteve tão bonita. Na recepção, as atendentes se entreolharam. Uma delas perguntou em voz baixa se ela tinha algum encaminhamento. Eu apenas disse firme: ela é minha convidada e terá o melhor atendimento daqui. A moça corou e nos levou até a sala de avaliação. Mariana sentou na cadeira branca, rígida como uma pedra. Eu percebi o suor escorrendo em sua testa, o aperto nas mãos. Ela tremia. Então me aproximei, segurei seus dedos e fiquei ali, ao lado dela. O dentista entrou gentil e começou o exame. A cada dente tocado, Mariana apertava mais minha mão. Depois de alguns minutos, ele olhou para mim com um ar sério. É um caso complexo. Há cáries profundas, dentes perdidos e outros fraturados. Vai precisar de cirurgia, próteses, reconstrução total. Quanto tempo? Perguntei. Meses. E quanto custa? Ele hesitou. Não se preocupe com isso, respondi. No caminho de volta, ela estava em silêncio. Mas eu sabia que algo estava mudando. A confiança, a possibilidade, o futuro. E foi aí que, pela primeira vez, ela pediu algo para mim. Mateus, você acha que, depois disso, eu vou poder rir? Tipo, de verdade? Sem pensar no que vão achar? Eu parei de andar, olhei para ela e disse com toda a certeza que eu tinha no peito: você vai rir, vai gargalhar, vai falar alto, vai tirar selfies e não vai mais se esconder de ninguém. Porque o mundo precisa do seu sorriso, Mariana. Ela se emocionou, tentou disfarçar. Mas eu sempre via. No dia seguinte, levei-a para comprar roupas. Queria que ela se sentisse bem, não como uma boneca vestida por alguém, mas como uma mulher livre para escolher. Foi quando aconteceu algo engraçado. Mariana, teimosa, insistiu em provar um salto alto pela primeira vez. Deu 2 passos e tropeçou em um puff decorativo, caindo direto no colo de uma manequim. A loja inteira prendeu a respiração. E aí, ela começou a rir. Alto, sincero, de boca aberta. Foi a gargalhada mais bonita que eu já ouvi na vida. Todos na loja riram junto. Uma senhora soltou um "que menina encantadora". Mariana ficou vermelha, claro, mas não escondeu mais o rosto, nem tentou sair correndo. Ela apenas ajeitou o salto, deu um giro atrapalhado e disse: "Acho que ainda prefiro chinelo". Naquele instante, eu percebi que a transformação dela não era só física. Estava começando de dentro para fora. E eu tive certeza, ela não era uma mulher quebrada. Era uma mulher inteira que só precisava de espaço para se reconstruir. E naquele riso, naquele tropeço, a verdadeira Mariana começou a nascer. Depois da queda no provador e da gargalhada que contagiou toda a loja, Mariana nunca mais foi a mesma. A partir dali, os sorrisos se tornaram mais frequentes, ainda tímidos, mas reais. Começamos a nos ver quase todos os dias. Às vezes era só para tomar um café, outras vezes eu a buscava para caminharmos no parque. Eu me pegava ansioso, olhando o relógio, contando os minutos até vê-la de novo. Ela ainda morava na rua. Não quis aceitar minha ajuda para mudar de imediato. Disse que já tinha sido traída demais por promessas bonitas e que precisava confiar no processo. Eu respeitei. Cada passo com Mariana precisava ser dado no tempo dela. Certa tarde, levei um violão para o parque. Toquei algumas músicas antigas sem pretensão e fui surpreendido por ela cantando. A voz era doce, afinada e cheia de emoção. Quando terminou, eu estava arrepiado. Ela riu meio sem graça e disse: "Eu cantava para minha mãe quando era pequena, antes de tudo desandar". Pela primeira vez, Mariana falou da mãe. Contou que ela se chamava Alzira e era professora de escola pública, que gostava de poesia e fazia bolos de cenoura aos domingos. Disse que o cheiro do parque com terra molhada e folhas secas lembrava o quintal da casa onde cresceu. Eu queria ser como ela. Queria ser professora também. Ela desviou o olhar com tristeza. Mas meu mundo virou do avesso cedo demais. Ficamos em silêncio, mas foi um silêncio bonito, confortável, como se nossas dores se reconhecessem ali, como se não fosse preciso falar mais nada. Nos dias seguintes, conheci mais da rotina dela.
Fui apresentado a Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que dividia espaço com Mariana, numa marquise perto de uma igreja. Dona Rosa me olhou com desconfiança no começo, mas depois que soube que eu tinha bancado os dentes da Mariana, sorriu e disse: "Se você quebrar o coração dessa menina, eu quebro sua cara. Entendeu, moço bonito?" Também conheci Paulinho, o amigo doido e divertido, que se dizia ex-modelo da Avon e coach de moradores de rua. Ele fazia Mariana rir como ninguém. Contava histórias mirabolantes, fingia sotaques e dizia que ela tinha cara de artista da Globo que se perdeu no caminho da fama. "Essa menina ainda vai brilhar mais que poste de avenida", dizia ele. A leveza deles me fazia bem, e ver Mariana ganhando cor, se soltando, descobrindo o próprio valor, me fazia ainda melhor. Uma noite, caminhávamos na beira de um lago. Estava ventando, e ela enfiou as mãos nos bolsos do casaco de forma nervosa. Ficamos calados por um tempo, até que ela me olhou, séria. "Por que você está fazendo isso por mim?" Demorei a responder. Olhei para o céu. Depois olhei para ela. "Porque quando eu olho para você, Mariana, eu vejo a mulher mais viva que eu já conheci, mesmo depois de tudo. E porque talvez você esteja me salvando também, só por existir." Ela mordeu o lábio, emocionada, e desviou o olhar. Não respondeu. Mas eu vi. Vi nos olhos dela. Era como se as paredes que ela havia construído ao redor do coração começassem a rachar. Não nos beijamos naquela noite. Não nos tocamos. Mas naquele silêncio, naquele momento entre palavras que não foram ditas, algo aconteceu. Algo maior do que qualquer declaração. Foi o começo do amor. Não aquele amor de cinema, apressado e cheio de cenas óbvias, mas o amor que cresce no espaço entre um sorriso tímido e uma lembrança dolorosa. O amor que floresce nas entrelinhas. O dia da última sessão na clínica chegou como um renascimento. Mariana vestia uma camisa branca simples, o cabelo preso num coque improvisado, e o Zeca, o ursinho, escondido na mochila, como um amuleto silencioso. Seus passos ainda eram tímidos, mas firmes. Quando se olhou no espelho da sala de atendimento após a finalização do tratamento, houve um silêncio que parecia eterno. Ela passou os dedos pelos lábios, como se não acreditasse. Tocou o próprio sorriso com a ponta dos dedos e disse com a voz trêmula: "É a primeira vez que eu vejo eu." Ela começou a chorar. Não era um choro de dor nem de vergonha. Era um choro de libertação. O dentista, um homem sério e profissional, engoliu seco. Eu senti um nó na garganta. Não era só sobre dentes. Era sobre dignidade, sobre humanidade devolvida. "Tá linda", sussurrei no ouvido dela. Naquela mesma noite eu a convidei para um jantar. Não num restaurante qualquer, mas na recepção da minha própria empresa, onde faríamos uma pequena confraternização entre os diretores. Mariana hesitou. Disse que não sabia se estava pronta. Eu insisti. Disse que ela não precisava provar nada para ninguém, só precisava estar ali, como ela é. Dona Rosa costurou um vestido azul marinho elegante, com detalhes simples e delicados. Paulinho emprestou um colar que ele jurava ter sido dado por uma atriz famosa. E ela apareceu naquela noite, com os olhos brilhando, os cabelos soltos e um sorriso de quem, pela primeira vez, acreditava que merecia ser vista. Quando entrou no saguão, todos pararam, literalmente. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Um dos diretores derrubou a taça. Uma recepcionista deixou cair a prancheta. E eu só conseguia olhar. Mariana andava com leveza, mas não era arrogância. Era algo mais bonito. Era confiança recém-nascida. "Eu vou tropeçar", ela sussurrou para mim, sorrindo com o canto da boca. "E eu vou cair junto, só para não te deixar sozinha", respondi. No fundo da recepção, alguém observava em silêncio. Eva Morada. Ela estava com um vestido caro, salto fino, e o sorriso mais falso que eu já tinha visto. Nos bastidores da minha vida, Eva era uma ex que não sabia aceitar o fim. Rica, filha de político, mimada por aplausos e cercada por gente que dizia sim o tempo todo. E agora, vendo Mariana, ela ferveu por dentro.
Eva se aproximou com uma taça de champanhe, o andar confiante de quem estava prestes a dar o bote. Olhou Mariana dos pés à cabeça com um sorrisinho torto. Que surpresa! Você aqui. Achei que só convidavam pessoas do alto escalão, disse num tom doce como veneno. E eu achei que os fantasmas não saíam da tumba, Mariana respondeu com ironia antes de sorrir e virar as costas. Eu quase bati palmas. Eva ficou paralisada, mordendo a língua, mas não disse mais nada. Por enquanto. Naquela noite, eu e Mariana dançamos. No meio da recepção, entre risos tímidos, tropeços suaves e um cuidado visível em cada gesto. Ela ainda não sabia dançar muito bem, mas seguia meu ritmo, se guiava pela música e pela confiança em mim. Você me vê mesmo, Mateus? Ou só quer ser o herói da minha história? Ela perguntou, com seriedade repentina. Eu te vejo inteira, até as partes que você ainda acha que estão quebradas. E não quero ser o herói de nada. Quero ser só um capítulo bom no seu livro. Ela encostou a cabeça no meu peito. E ali, no meio do burburinho das taças tilintando e das risadas ao redor, eu soube. Aquela não era mais a Mariana que encontrei na calçada com um cartaz pedindo comida. Era uma nova mulher. Ainda em construção, sim, mas firme, forte, linda e brilhando com sua própria luz. Depois do jantar na empresa, tudo mudou entre nós. Mariana não era mais apenas a mulher que eu encontrava na rua com o Zeca no colo. Ela estava entrando no meu mundo, mesmo que ainda pisando com cuidado. E ao mesmo tempo, eu estava entrando no dela. Começamos a nos ver com mais frequência. Já não havia aquela distância de dúvida entre um olhar e outro. Mariana ainda morava com Dona Rosa e Paulinho, mas já passava tardes na empresa, estudando, explorando as salas de reunião como se fosse um novo planeta. Eu sugeri que ela fizesse um curso online de administração. Ela hesitou no início, dizendo que não sabia nem usar o computador direito. Eu apenas respondi: se você sobreviveu à rua, pode dominar qualquer planilha. Foi Dona Rosa quem lhe costurou uma bolsa com tecido florido e colocou um caderno dentro, com a capa dizendo, para escrever sua nova história. Mariana chorou quando recebeu. Nos intervalos do curso, ela me aparecia com dúvidas engraçadas sobre palavras difíceis, planilhas e gráficos. Paulinho dizia que estava treinando ela para ser CEO das calçadas internacionais. Ele fazia piadas, imitava apresentadores de TV e criava entrevistas falsas com Mariana dizendo: a nova rainha da Bolsa de Valores do Amor, diretamente das ruas de Minas. Ela ria. Ria como nunca. E eu também. Houve um dia em especial que nunca vou esquecer. Eu tinha uma reunião importante com investidores internacionais. Mariana apareceu antes da reunião com um bolinho que Dona Rosa tinha feito e, sem perceber, derrubou café na minha camisa branca. Ela ficou em pânico. Ai, Mateus, me desculpa. Seu terno deve custar o preço de um carro, disse quase chorando. Relaxa, respondi rindo. Já derramaram champanhe de 12 mil nele. Café é até simpático. Ela riu. Me ajudou a limpar. E enquanto estávamos próximos, tão próximos que sentíamos a respiração um do outro, houve um silêncio estranho. Não desconfortável. Um daqueles silêncios que fazem o coração bater mais forte. Por que você está sempre aqui, Mateus? Ela perguntou com a voz baixa. Por que você ainda insiste em mim? Porque eu não insisto, eu escolho. Todos os dias, respondi. Ela desviou os olhos, e naquele instante eu soube que precisava dizer. Não dava mais para guardar. Mariana, eu tô apaixonado por você. Ela congelou. Não sorriu, não fugiu, não respondeu. Apenas ficou me olhando com aqueles olhos profundos que carregavam tanta dor e tanta beleza. Você não sabe o que está dizendo, ela murmurou. Você se encanta fácil. Você vive em outro mundo. Eu sou só isso aqui. Uma mulher que saiu do asfalto e ainda não sabe nem como andar de salto. Me aproximei mais, segurei seu rosto com cuidado e disse: você é a mulher mais forte, engraçada, linda e real que eu já conheci. Eu vivi com gente que tinha tudo, menos verdade. Com você eu respiro. Eu me encontro. Ela mordeu o lábio, emocionada, e baixou a cabeça. Quando voltou a me encarar,
Havia lágrimas nos olhos. E se você se envergonhar de mim um dia? E se alguém te lembrar que eu sou só uma ex-moradora de rua? Então eu vou lembrar a pessoa de onde você saiu e mostrar até onde você chegou. E se ela continuar achando pouco, é ela quem não merece estar por perto. Foi ali, naquele momento simples, entre uma camisa manchada de café e uma pergunta cheia de medo, que ela se aproximou, devagar, e me deu o primeiro beijo. Um beijo doce, inseguro, mas carregado de verdade. Um beijo de quem não sabia se podia, mas queria tentar. Naquela noite, quando a levei de volta para casa, Paulinho apareceu na porta com uma bandeja de brigadeiros e gritou: "Se tiver beijo, tem que dividir. Eu exijo minha parte." Mariana riu alto e eu também. E foi nesse riso, nesse beijo, nessa coragem, nesse susto, que a gente começou a se amar. Era uma noite de gala, um daqueles eventos organizados anualmente por grandes empresários para promover projetos sociais, arrecadar fundos e, claro, mostrar poder. Eu recebi o convite como sempre, mas esse ano decidi levar Mariana comigo. Quando contei isso a ela, o sorriso dela desapareceu. Ficou branca. Eu? Numa festa dessas? Com vestido longo e salto alto? Com você. Do jeito que você quiser. Você é minha convidada de honra. Mariana hesitou, como sempre fazia diante de algo grande demais, mas acabou aceitando. E então começou toda a preparação. Dona Rosa ajustou um vestido vinho escuro que ela mesma costurou com retalhos de outros modelos. Mariana fez escova no cabelo pela primeira vez. Paulinho apareceu na sala e, ao vê-la pronta, ficou boquiaberto. "Menina, se eu tivesse um colar de pérolas, teria engasgado agora. Você tá parecendo uma deusa de novela mexicana." Ela riu nervosa. E eu mal consegui falar quando a vi descendo do carro naquela noite. A luz do salão refletia no tecido do vestido como se ela estivesse coberta de estrelas. Mas o mais bonito não era a roupa, nem o cabelo. Era o brilho no olhar, o jeito como ela andava, como quem ainda não acredita que está ali. Mas vai mesmo assim. Entramos juntos. A orquestra tocava, os garçons deslizavam pelas mesas, o perfume das flores misturava-se ao aroma dos vinhos caros. Mariana tentava se comportar, copiando discretamente os gestos das outras mulheres. Cada vez que alguém a encarava, ela apertava minha mão com força. "Se eu derrubar uma taça, a gente finge que foi arte moderna, tá?" Ela sussurrou, tentando aliviar a tensão. Tudo ia bem, até Eva Morada aparecer. Ela surgiu entre as colunas de mármore, envolta num vestido dourado brilhante, com uma expressão de nojo contido ao nos ver. Se aproximou com sua taça, como quem estuda o inimigo antes do ataque. "Uau, Mateus! Que ousadia a sua!" disse com um sorriso venenoso. "Eu quase não reconheci sua acompanhante. O nome dela é Mariana", respondi seco. Eva fingiu surpresa. "Mariana? Ah, claro, eu me lembro dela. A gente já se encontrou antes, não foi? Em um dos abrigos que eu visitava só para fotos de campanha." Mariana ficou sem reação. Tentou sorrir educadamente, mas sua mão começou a tremer. "O que você quer, Eva?" perguntei. "Só vim dar as boas-vindas. Aliás, você veio com o crachá acompanhante ou caridade?" Ela riu alto, e algumas pessoas ao redor olharam. Foi então que a coisa piorou. Eva fingiu tropeçar e derrubou de forma nada acidental a taça de champanhe no vestido de Mariana. "Ai, me desculpa. É que eu achei que ela estava tão à vontade, vestida de doação." Agora sim, voltou ao estado natural. O silêncio foi brutal. O salão inteiro parou. Mariana olhou para o próprio vestido encharcado. E depois, para mim. Havia dor nos olhos dela. Mas o pior não era a bebida, nem as palavras. Era a lembrança. Era o passado invadindo o presente como uma onda gelada. Ela tentou manter a dignidade. Sorriu de canto, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: "Eu sabia que não pertencia a esse lugar. Só precisei de um banho de champanhe para confirmar." E saiu, rápido, antes que eu pudesse segurá-la. Corri atrás, mas ela já havia sumido pelas escadas de emergência. Quando cheguei lá fora,
Só vi o carro dela dobrando a esquina. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete em minha caixa de correio, escrito à mão com a caligrafia simples dela. Mateus, obrigada por tudo, mas eu não sou do seu mundo e nunca serei. Não me procure. Estou voltando para o único lugar onde ninguém me humilha, o esquecimento. Fiquei com aquele papel nas mãos por horas, sentado, sem conseguir me mover. Eva havia vencido, por enquanto. Foram os dias mais longos da minha vida. Eu revirei a cidade. Fui em todos os lugares que ela costumava andar. Perguntei por Mariana em abrigos, praças, igrejas, até em hospitais. Entreguei panfletos com sua foto sorrindo, aquele sorriso que ela tinha aprendido a aceitar e agora tinha sumido de novo. Ninguém sabia, ninguém tinha visto. Era como se ela tivesse se apagado do mapa. Ou pior, como se ela nunca tivesse existido. Eu entrei em desespero, cancelei reuniões, deleguei tudo da empresa. Eu não conseguia mais fingir que o mundo funcionava sem ela. Era como se tudo que tivesse conquistado tivesse voltado a ser só um monte de cifras vazias. O que eu mais temia era que ela tivesse desistido. Procurei Paulinho. Ele estava no mesmo lugar de sempre, com uma camiseta furada, fazendo piada com um cachorro de rua. Ela veio aqui, sim, disse ele, sério pela primeira vez. Chorando sozinha com o Zeca no colo, disse que o amor não era para ela, que tentou subir, mas o mundo lembrou ela de onde veio. Ela falou onde ia, disse que ia sumir de novo, que se o mundo só via sujeira nela, era melhor continuar invisível. A dor foi como um soco. Eu me vi impotente, pequeno, com todos os recursos do mundo nas mãos, e mesmo assim, incapaz de proteger quem eu mais queria. Os dias viraram semanas. Uma noite chovia muito. Eu estava voltando do centro da cidade quando decidi parar no semáforo sem motivo algum. E então, no meio da calçada encharcada, vi uma figura encolhida perto de uma banca de jornal fechada. Meu coração disparou. Era ela. Mariana estava sentada no chão, com o Zeca no colo, molhada, tremendo. As roupas sujas, o cabelo grudado no rosto e os olhos perdidos. Mas ainda eram os olhos dela. Eu desci do carro na chuva mesmo. Corri até ela. Me ajoelhei ao seu lado, encharcando o terno. Ela me viu, mas não reagiu. Como se não acreditasse. Mariana, sou eu. Eu te procurei em todo lugar. Meu Deus, você está aqui, você está viva. Ela mordeu os lábios, chorou, baixinho, e sussurrou. Eu não mereço, Mateus. Eu estraguei tudo. Eu sou um peso, uma vergonha. Uma ex-moradora de rua que quase te fez virar piada. A Eva estava certa. Eu não pertenço ao seu mundo. Você pertence aonde quiser estar, e o meu mundo é você. Sem você, tudo desmorona. Ela chorava como uma criança, encolhida, machucada, quebrada por dentro. Olha para mim, Mateus. Olha, eu tô aqui, sentada no chão, com os pés sujos, o rosto inchado, os dentes falsos e a alma em pedaços. Eu sou isso. Não, respondi firme. Você é a mulher que me ensinou a rir, que enfrentou o próprio reflexo, que devolveu sentido à minha vida. Eu não amo você apesar disso. Eu amo você com tudo isso. Ela começou a soluçar, e então, sem dizer mais nada, caiu nos meus braços. Molhada, tremendo, mas viva. A minha Mariana ainda estava ali. Eu a abracei como se fosse a última vez, como quem segura uma vida inteira com os dois braços. E prometi dentro de mim, nunca mais vou deixá-la duvidar do próprio valor. Naquela noite, levei Mariana comigo. Não para um hotel caro, não para exibir, mas para casa. Minha casa, nosso lar. Ela dormiu por 12 horas seguidas. Depois de levá-la comigo naquela noite de chuva, eu preparei um banho quente, aqueci uma sopa simples e a coloquei para dormir no meu quarto. Pela primeira vez, Mariana teve um travesseiro de verdade, lençóis limpos e uma porta fechada sem medo do que viria do lado de fora. Ela não falou muito naquela noite, estava exausta demais, mas antes de adormecer, sussurrou. Eu nunca tive um lugar onde pudesse simplesmente existir. No dia seguinte, acordei com o som da chuva suave batendo na janela. Entrei devagar no quarto e a vi sentada na beirada da cama,
vestindo um dos meus moletons, abraçada ao Zeca. Ela olhava para o chão como se ainda não soubesse se estava sonhando. Sentei ao lado dela. Não disse nada. Você devia estar com raiva de mim, ela murmurou. Fugi, sumi, larguei tudo. Eu só estava com saudade, respondi. Ela respirou fundo e então, chorando baixinho, disse: Mateus, eu tenho tanto medo. Medo de não ser o suficiente. Medo de te envergonhar de novo. Medo de me perder em um lugar onde tudo brilha demais para mim. Me ajoelhei na frente dela, no chão. No mesmo chão onde ela já dormiu tantas noites da vida. Peguei suas mãos e disse: Então vamos ficar no chão, juntos, até você se sentir pronta para levantar. Porque se o chão é onde você se sente segura, é aqui que eu quero estar com você agora. Ela me olhou nos olhos e naquele olhar eu vi um amor que não tinha pressa, não tinha glamour, não precisava de plateia. Era só amor, nu, real, imperfeito, mas inteiro. Naquela semana deixei ela respirar. Mariana dormiu, leu, assistiu filmes antigos, cozinhou com Paulinho, que apareceu para passar uns dias com a gente, dizendo que estava em missão espiritual de supervisão do casal. Dona Rosa veio visitar. Trouxe bolo de milho, flores do quintal e olhou para Mariana com um sorriso orgulhoso. Você voltou a ser menina nos olhos, minha filha. Agora ninguém te apaga mais. Mas o maior presente veio dias depois, quando levei Mariana até o prédio onde eu planejava abrir um projeto social há anos, mas nunca tirei do papel. Um lugar para capacitação de mulheres em situação de rua. Quero que leve seu nome, disse a ela. Fundação Mariana. Ela me olhou em choque, depois em lágrimas. Isso não é meu. Eu não sou símbolo de nada. Você é símbolo de recomeço, de coragem, de verdade. Esse lugar vai ser mais do que um projeto. Vai ser o que você precisava lá atrás, quando ninguém te ouviu. E agora, você vai ser a voz. Mariana chorou, se jogou nos meus braços. E foi ali, entre as paredes vazias daquele prédio, que o amor se consolidou não como paixão, mas como propósito. Dias depois, Eva tentou dar o golpe final. Viu a notícia da fundação nas redes sociais e nos processou dizendo que usamos sua imagem e nome em eventos sem autorização. Uma tentativa desesperada de apagar a luz que não era mais dela. Mas a justiça foi rápida e a resposta da juíza foi pública. Mariana era cidadã de direitos plenos e Eva, apenas uma mulher ferida pelo próprio orgulho. E quando Mariana subiu ao palco na inauguração da fundação e disse: Hoje eu não preciso mais me esconder atrás do Zeca, mas vou guardá-lo para sempre. Porque até o dia em que alguém segurou minha mão de verdade, foi ele quem me fez acreditar que eu ainda era alguém. O público ficou em silêncio. Depois, uma salva de palmas arrebatadora. E eu lá no fundo, com os olhos marejados, soube que o amor da minha vida tinha voltado. E dessa vez, para ficar. 3 anos se passaram. A Fundação Mariana virou referência nacional. Mais de 1000 mulheres passaram pelas salas daquele prédio que antes era vazio. Receberam cuidado, respeito, cursos, atendimento psicológico, dignidade. A maioria delas saiu das ruas e recomeçou a vida. Mariana fazia questão de conhecer cada uma. Ouvia histórias, lembrava nomes, segurava mãos. Como quem sabia exatamente o que elas sentiam. Porque sabia. Ela virou um símbolo, não apenas da superação, mas da verdade, daquelas pessoas que não pedem pena, mas oportunidade. A nossa história virou manchete, documentário, até livro. Mas Mariana nunca se deixou seduzir pelos holofotes. Ela dizia: eu não sou famosa, eu sou alguém que foi visto no momento certo, pela pessoa certa. Na vida a dois, ela era doce e divertida. De vez em quando ainda tropeçava nos tapetes da casa. E quando eu a zoava, ela respondia: pelo menos eu tropeço em carpete agora. Evolução, bebê. Paulinho virou o embaixador informal da fundação. Criou um canal no YouTube com entrevistas engraçadas com ex-moradoras de rua. E vive dizendo que vai lançar um livro, Da Calçada ao Tapete Vermelho. Dona Rosa, agora com mais de 70 anos, foi homenageada com uma sala que leva seu nome. Quando viu a placa,
chorou baixinho e disse: Nunca pensei que meu nome estaria numa parede, e não numa certidão de óbito. Mas o momento que mais me emocionou foi numa palestra de encerramento de ano. Mariana estava no palco, diante de centenas de pessoas. Vestia um terninho elegante, usava um microfone de lapela e segurava o Zeca, ainda velho, remendado, com um dos olhos faltando. Esse ursinho foi meu único amigo por muitos anos, ela disse. Quando eu dormia na rua, ele era o travesseiro. Quando eu chorava, era no colo dele. E quando eu pensei em desistir, foi ele que me fez lembrar que ainda havia um pedaço de mim que acreditava. Eu guardo o Zeca, não porque tenho saudade da rua, mas porque ele me lembra da minha força, me lembra que eu não sou o que o mundo dizia que eu era. Eu sou quem eu decidi ser. O auditório ficou em silêncio, gente de terno chorando, gente simples aplaudindo, gente abraçada em pé, tocada por cada palavra. Naquela noite, depois da palestra, ela me olhou com os olhos marejados e disse: Mateus, eu nunca sonhei com isso. Nunca pensei que pudesse viver tanto amor, tanta reconstrução, tanta verdade. Às vezes eu ainda me pergunto se mereço. Você merece cada segundo disso. Porque foi você quem fez tudo acontecer. Com coragem, com dor e com amor. Ela me abraçou forte. E ali, sem câmeras, sem plateia, sem sorrisos ensaiados, apenas nós dois, eu percebi o quanto eu também havia mudado. Eu, o bilionário solitário, perdido no próprio luxo, encontrei sentido na mulher que todos ignoravam. E ela, que o mundo jogou às margens, virou centro de um movimento que mudou vidas. Hoje somos sócios, parceiros e, acima de tudo, amantes da vida. Mariana me ensinou que amor não tem endereço fixo. Ele pode estar num banco de praça, numa conversa tímida, num sorriso escondido atrás da vergonha. Basta alguém ter coragem de enxergar. E eu enxerguei, porque o amor certo não te expõe. Ele te cobre, ele não te exibe, ele te eleva, ele não te transforma em troféu, ele te transforma em lar. E foi assim que uma mulher que veio das ruas conquistou o mundo.